Então, na aula anterior eu falei um pouquinho com vocês sobre os materiais que nós vamos utilizar, os materiais que vocês podem comprar, os materiais que podem ser utilizados e que vão ajudar você a construir os exercícios que nós vamos passar aqui ao longo dessas aulas. Na aula de hoje do Arte Via Mix, eu vou começar a passar para vocês como que vocês vão trabalhar com a aquarela, tá? Então vocês vão precisar de água, né, um vidrinho com água, vocês vão precisar de godê com aquarela, ou como eu falei na aula passada, vocês podem usar a aquarela em pastilha. Eu vou usar aqui também esse papel absorvente para poder bater o pincel, tirar o excesso de água. Também vou usar os pincéis, como eu falei anteriormente, né, de cerda macia. Eu peguei esses 3 tamanhos aqui, ó, tá vendo? Um pouquinho maior, um médio e um menorzinho, ó, um pouquinho mais fininho. Eu tô usando essas cores de tinta, você pode usar hoje qualquer cor de tinta que você goste, tá? Então eu tô usando essa daqui, ó, tô usando um vermelho, um carmim, tô usando um amarelo, tô usando um rosé, um azul cerúleo, tô usando também um verde, um purple e só, mas aí as cores você que vai escolher, porque hoje eu vou ensinar pra você mais ou menos como você começa a trabalhar com aquarela. Também peguei uma fita crepe pra gente poder dividir a nossa folha, tá? Lápis, borracha e mais umas coisinhas, tá? Que eu peguei álcool, todo mundo tem aí hoje em dia álcool. E peguei também sal grosso, tá? Um pouquinho de sal grosso pra gente fazer uns efeitos na aquarela. É isso. Então, vamos começar? Aqui eu já coloquei esse trabalho, já tá à disposição feita do que nós vamos fazer hoje. O que eu fiz? Eu peguei uma folha, essa folha aqui, ela tem uma gramatura alta, uma gramatura de 300, e aí você pode usar dessa gramatura para mais, tá? Porque se você usar uma folha com uma gramatura menor, você corre o risco de furar o seu papel. Aqui eu já dividi com uma fita crepe, né? Dividi com a fita crepe, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões. E a gente vai começar nosso trabalho para a gente poder experimentar a técnica da aquarela com essas divisões aqui, tá bom? Então, a primeira, o que a gente vai fazer? Na técnica da aquarela, ela pode ser utilizada com a base ou com o suporte seco ou o suporte ou a base. Quando eu falo suporte, quando eu falo base, eu tô falando do papel, tá? Ou a gente pode usar seco, papel seco ou papel úmido, tá bom? Então, primeira coisa de tudo, a primeira passo de tudo na aquarela é a gente fazer esse entendimento, tá? Então aqui, ó, como eu falei pra vocês, eu já coloquei a tinta aqui no godê. E aí, o que eu vou fazer? Como tem um espaço aqui um pouquinho maior, tal, eu vou usar esse pincel maior. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que umedecer a cerda do meu pincel, né? Aí eu tiro o excesso de água, dou uma batidinha aqui. E aí, eu volto aqui, ó, pra minha aquarela, vamos usar um azul. E aí, eu vou passar aqui, ó, o meu pincel com a cerda umedecida na tinta, esse aqui é um azul cerúleo, e vou direto lá no papel, tá? Vou pintar aqui, ó, pra vocês verem como que vai ficar. Essa fita crepe que eu passei, você só vai tirar a fita crepe que você vai passar no seu papel quando o seu trabalho estiver seco, tá? Se você tirar a fita crepe do papel, quando o papel estiver úmido, vai rasgar seu papel. Outra coisa importante, essa fita crepe que eu passei aqui é uma fita crepe bem com pouquinha cola, muito pouquinha cola. Porque quando você for retirar, ela não machucar o seu papel, tá? Vamos passar pro outro, então? Então aqui, ó, você viu que eu já fui direto ali. Caiu um pouquinho de água aqui, meu Deus. Depois a gente corrige. Lembrando que minha superfície aqui tava seca, tá? Aí vamos passar lá pro lado? O que eu vou fazer? Eu vou umedecer
essa base, vou umedecer o papel. E com a mesma cor, ó lá, ó, umedeço a cerda do meu pincel, tiro um pouquinho o excesso, venho aqui com a tinta e vou passar lá no meu papel com a base úmida. Ah, você vai ver agora que às vezes forma umas pocinhas aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai tirar. Tira. Tira ali no cantinho, tá? Calma, tá bom? Calma. Pode acontecer isso daqui na sua aquarela? Pode, tá? Vou fazer de novo aqui, ó, numa outra folha seca pra você ver como que ela fica. Deixa eu fazer aqui nessa parte aqui, ó. Fazer um pedacinho. A folha tá seca. E aí você vai pegar sua tinta aqui, ó. Vai passar o pincel direto na tinta e, ó lá, na base seca. Só pra vocês terem um comparativo. Essa aguinha que fica aqui, ó, já vai puxando ela. Pronto. Então aqui, base úmida, base seca. Tá vendo que tem uma diferença? A aquarela, ela é uma técnica de adição. Então vai do mais claro para adicionar um mais escuro. Vai adicionando aos poucos, tem que esperar secar. Então eu não posso voltar aqui, ó, e corrigir essa caquinha que ficou aqui, tá? Então, se eu quiser corrigir, se der para corrigir, eu tenho que voltar e esperar secar para poder fazer mais uma camada, tá? Vamos passar para o outro. Ó, adicionei um pouquinho de água e fluidificou. Não ficou tão manchado. Lembrando também que a aquarela é uma técnica com manchas, né? Tem muitos trabalhos que é mancha sobre mancha, tá? Você não precisa se desesperar, calma, fica tudo certo, tá bom? Para poder fazer o trabalho. Esse aqui eu vou dividir esse espaço, tá? Vou dividir esse espaço. Na parte de cima eu vou fazer uma série de bolinhas com a parte seca. E na parte de baixo eu vou fazer uma série de bolinhas com cores com essa parte úmida. Então vamos lá, vou pegar um pincel menor, como eu vou usar um espaço menor, umedeci a cerda do meu pincel, tiro aqui um pouquinho do excesso, tá? Aí eu vou lembrando que essa parte do papel vai estar seca, então vamos lá. Vou usar azul, fazer um monte de bolinha, só para vocês verem como que vai funcionar no seco. E aí depois, ainda, ó, umedeci a cerda do pincel e vou usar um amarelo. Superfície seca. Na parte de baixo, eu vou umedecer a minha folha, tá? Umedecer a folha. E vou colocar as gotinhas de azul, ó lá, ó. Como já fica diferente. Aqui eu tenho um pouquinho mais de controle. Aqui, quem vai fazer a função, quem vai fazer o papel junto à tinta, vai ser a água. Isso faz parte, tá? Da técnica, da aquarela. Aí muitas pessoas, quando começam, às vezes, a explicar, a pessoa fala, ai, pelo amor de Deus, olha o que tá acontecendo.
esse controle do tempo, de quanto vai espalhar, de quanto você precisa colocar de água, de quanto você precisa colocar de tinta, se é mais, se é menos, isso aí você vai aprendendo com o passar do tempo, mas precisa começar. Olha que legal as fusões que vão fazendo. Eu acho muito lindo. Por que eu peguei um papel, aquele papel que absorve gordura? Porque às vezes quando você, dependendo do paninho que você pega, às vezes sai um fiapinho e esse fiapo, às vezes quando você traz de volta o pincel para cá, acaba ficando no seu trabalho. Então às vezes eu prefiro pegar esse papelzinho aí mesmo, tá? Então vamos lá, eu fiz aqui base úmida, base seca, voltei aqui a fazer a base seca, tá bom? Para poder corrigir ali aquele primeiro instante. Aqui eu comecei a adicionar cor sobre cor, nessa parte aqui a base é seca, nessa parte aqui a base é úmida. Vamos passar agora para essa outra parte que eu vou precisar deixar lá um pouquinho para vocês verem o que acontece. Para vocês verem aí o que acontece quando a gente sobrepõe uma tinta sobre a outra. Então, vou usar um rosinha aqui. E vou fazer umas linhas. Uma linha, outra linha, outra linha. Linha. E deixa lá. Depois a gente volta aqui, tá? Deixa aí. Outra coisa que eu vou pedir para vocês aqui do lado são esses pontinhos secos. Então você pode pegar aí também qualquer outra cor e na base seca você vai só para você testar como que é pra gente usar o pincel. Esse pincel aqui é formato de gota. Então, ele tem inúmeras possibilidades. Então, eu posso fazer um pontinho desse jeito, posso fazer um ponto já usando aqui a extensão do pincel, meia extensão. Então, só com isso daqui, você já consegue fazer alguns efeitos, né? Quero fazer uma pétala de flor. Só com o pincel, você já consegue adicionar fazer algumas formas pelo formato do pincel, tá? Só para vocês irem testando, brincando, como que as dimensões desse pincel. Nesse primeiro momento é para você testar os materiais que você comprou, tá? Que você tem. Outra parte que a gente vai fazer aqui também é testando essa condição do pincel. Então, tá vendo que eu passo tinta aqui, ó, na cerda do pincel. Então, esse mesmo pincel desse tamanho aqui, deixa eu ver o número desse pincel. Esse pincel é Kolinsky número 5. E aí, olha só, eu posso fazer uma linha muito fina, aumentar o diâmetro dessa linha um pouquinho mais. Então, precisei umedecer um pouco mais, carrego o meu pincel um pouquinho mais. Um pouquinho mais grosso. E um pouco mais. Tudo isso eu fiz com o mesmo pincel, tá? Aí, por que nós precisamos, às vezes, de pincéis de tamanhos diferentes? Porque se eu preciso de fazer uma ponta muito fininha, eu vou precisar de um pincel muito fininho, né? Vou fazer cabelo, então eu preciso de um pincel bem zero, um pincel pequeno, né? Pincel com um tamanho menor. Então, se eu quero muito fininho, ó, esse pincel aqui é tamanho 0 que eu peguei. Tem tamanho 0, 0, 0, 1.
E por aí vai, ó. Então, se eu quero fininho... E também, se eu tenho uma grande extensão, se eu quiser pintar todinha essa folha aqui, uma folha maior, uma folha 3, às vezes eu posso pegar um pincel maior. Esse aqui nem é tão grande assim, mas eu quero que corra mais rápido a tinta, e aí eu vou, ó, com um pincel maior, tá? Nossa, mas isso aqui, Luciana, lotou de tinta aqui no meu cantinho. O que que eu faço? Pega um pincel... Vem aqui, ó, com a pontinha, vai tirando o excesso, ó. Tira o excesso. Nossa, fez uma piscina aí. Não tem importância. Pega aqui a pontinha e tira o excesso. Aqui é fita crepe, tá? E aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou umedecer a minha folha... E vou deixar a tinta trabalhar, a tinta correr. Então, umedece a folha. Tá vendo que tudo que eu tô fazendo aqui nessa folha, a gente faz com muito carinho, porque a não ser que seja seu objetivo, fazer um trabalho um pouco mais agressivo. Mas a gente faz aqui tudo leve, com tempo, com carinho, né? Porque se você forçar muito a cerda do pincel aí, o que que vai acontecer? Você vai machucar o seu papel. Muitas vezes nós utilizamos a folha inclinada, tá? E é isso que eu vou fazer agora, por isso que eu vou tirar essa parte aqui. E eu vou inclinar um pouquinho aqui minha prancha. Para a água poder correr. É claro, estou demonstrando para você se você acabou de comprar seu material e agora o que que eu faço, meu Deus? Então você pode começar por aí. E aí depois nós vamos ver como tudo isso se aplica na imagem. Dentro de uma imagem, tá? Nossa, tô 10-0 aqui pra prancheta. Então eu vou segurar aqui, ó, porque senão às vezes vou acabar gastando muito tempo pra poder prender isso daqui. Então, umedeci, beleza? Vamos lá. Agora eu vou usar uma cor mais escura pra vocês talvez perceberem melhor. Então eu vou colocar aqui, ó, na ponta aqui, ó, e vou virar minha folha e vou deixar a água fazer o seu papel. Posso adicionar um pouquinho mais lá. Ó, deixa correr. No exercício anterior, eu pedi para vocês deixarem esse riscadinho e deixar quieto lá, que nós íamos voltar. Então, por que que é isso? Para vocês poderem ver que depois que eu risco, eu consigo outros efeitos de sobreposição. Você vai ver que quando uma linha passa sobre a outra, a gente consegue uma terceira cor aqui, ó. Terceira cor não. Ou uma terceira cor ou um terceiro tom. Olha aqui, ó. Esse aqui já acho que dá pra vocês verem melhor. Então a gente consegue um tom diferente quando a gente vai adicionando uma camada sobre a outra, tá? Aqui eu retirei
a fita, tem um outro papel, né, de exercício que eu quis deixar aqui para vocês verem ele finalizado. Então aqui tem a base seca, aqui tem a base úmida, aqui a gente vai ver aqueles pontinhos numa base úmida, aqui a gente tem os pontinhos numa base seca, aqui nós temos aquela parte que eu falei para vocês deixarem as linhas e sobrepor uma linha sobre a outra, os pontinhos na base seca, pontinhos na base úmida, degradês, né? Aqui é onde eu molhei a superfície e deixei a tinta correndo, fiz de cima para baixo, fiz também, ó, colocando a tinta aqui e subindo a tinta depois, fiz também esse exercício de precisão e aqui eu fui adicionando, então aqui passei uma primeira parte, depois esperei secar, passei uma segunda parte só nesse, esperei secar novamente, passei só nesse, esperei secar de novo e passei aqui, tá? Para vocês verem como que a gente pode ter inúmeras possibilidades no exercício. Esse exercício aqui, por isso que eu peguei o sal, o álcool e aí eu vou arranhar aqui e tem uma outra parte que são de nuvenzinhas. Eu já vou arranhar aí para vocês verem que quando eu arranho o papel, como que fica o papel machucado, que pode ser alguma coisa que vocês falem, nossa, mas tá fazendo isso no papel? É, mas aí depois, mais pra frente, você pode achar que isso daqui pode virar um recurso, tá? Você fala, ai, nossa, eu lembrei, dá pra fazer tal coisa, vou fazer assim, tá? Então, é mais uma possibilidade que vocês podem fazer aí, mais uma possibilidade de trabalho. Vou fazer uma cor escura para vocês poderem perceber o que acontece no papel machucado. Isso aqui tem gente que às vezes usa esse recurso para fazer uma luzinha numa cidade, entre outras possibilidades. Lembrando que muitas vezes você vai deixar o branco do papel. Na aquarela a gente não usa a cor branca, então você vai usar o branco do papel, tá? Então quando eu for fazer a nuvenzinha aqui do lado, eu vou utilizar o branco do papel. Vou deixar o branco que tá no papel. Ó. Então isso aqui você pode, eu gosto de arte contemporânea e quero fazer algo agressivo. Então você pode aí machuca seu papel e põe uma tinta por cima, você tem esse efeito aqui. Por que eu fiz isso? Para mostrar também que às vezes a aquarela não precisa ser só fofinha, tá? Não precisa ser só você usar só corzinha rosa. Vou fazer agora esse efeito do sal grosso. Então, deixa eu umedecer primeiro aqui a superfície. Vou colocar uma cor mais escura para vocês perceberem, né? Um tanto. Vou colocar Para você fazer esse efeito do sal grosso, a superfície tem que estar bem molhadinha, tá? Bem úmida. Aí eu vou pegar umas pedrinhas de sal grosso e você vai ver que aonde essa pedrinha vai cair, ó lá, ela vai puxar a água. Deixa ela aí, tá? Deixa ela aí, depois a gente tira. Vamos fazer agora esse efeito do álcool. Também precisa umedecer a superfície. Gente, eu tô usando aquela tinta ali com pigmento, não precisa, tá? Usa a água limpinha também. É que para o que eu tô fazendo não tem necessidade de estar a água sem pigmento algum, tá?
Então, vou colocar também um azul, uma cor mais escura para vocês poderem perceber o que acontece. E aí, com outro pincel para misturar tinta com álcool, com sal grosso, com tudo aí, com açúcar, com canela, com bolinho de chuva, com tudo, eu vou pegar um outro pincel e coloquei um pouquinho de álcool aqui, ó, na tampinha. E aí eu vou umedecer o meu pincel com álcool. E você vai ver que aonde o álcool vai encostar, também ele vai rechaçar, vamos dizer assim, afastar aonde tá a tinta. Vamos colocar essa aqui que tem um montão, ó, de tinta, pra ver o que acontece. E aí você vai criando texturas, efeitos diferentes, dá pra você brincar com isso. E a outra parte que eu vou mostrar pra vocês, essa parte aqui da nuvem, como que a gente pode fazer um efeito de nuvem, tá? Eu vou usar o papelzinho aqui, mas você pode abrir as nuvens também somente com o pincel. Como é uma superfície um pouquinho maior, também vou usar aqui, ó, um pincel um pouquinho maior. Cobrir aqui a superfície. Muita água. Tem muita água? Lembra que eu falei? Coloca lá o pincel na pontinha, tira aqui, ó. Tudo leve. E aí, ou você pode pegar o seu papel e fazer uma pontinha e ir batendo aqui, ó, e tirando a tinta para poder abrir a nuvem, ó. Ou você, na sua expertise, pode já fazer um céu já com a nuvem aberta. Então, vou fazer aqui, ó, o céu, e eu vou pintar ao redor. E tá vendo como a nuvem já aparece pintando ao redor? Deixando o branco no papel. Deu pra perceber aqui? Aquele trabalho que a gente acabou de fazer, jogando álcool, jogando sal grosso, depois você dá uma batidinha e vai sair o sal, tá? Você pode dar um beliscãozinho assim atrás, aqui umas batidinhas, aí o sal vai sair. E aí depois esse aqui é aquele com arranhado e das nuvens, que é onde eu bati o papelzinho, tá? Então, além de você bater o papel, quando secar, você pode molhar o pincel um pouquinho e esfregar um pouquinho aqui na folha, a tinta vai sair, tá? E você pode abrir esse espaço em branco. Mas eu te mostrei duas possibilidades. Ou você tira a tinta, ou você vai pintando ao redor para poder aparecer o branco do papel. Essa é a forma mais usual, tá?
você deixando o branco do papel. E para finalizar, como uma lição aí para quem quiser continuar esse desafio, eu sugiro para vocês que façam, isso aí é tão visto, né, nos dias de hoje na internet, esse universo, eu coloquei esse universo dentro de um potinho e ele não passa mais do que tudo isso que eu já mostrei para vocês, que é mancha sobre mancha, que eu vou começar a fazer um pedacinho para mostrar para vocês e aí depois vocês continuam livremente escutando a melhor música que a música que vocês mais gostam, batendo um papo gostoso com quem você ama, pensando, tendo bons pensamentos, respirando, percebendo o movimento que a água deixa no papel, o que as cores possam te oferecer nessa passagem de tempo que estamos tendo tão turbulenta. A aquarela pode te proporcionar um momento de lazer, um momento de calma, um momento de harmonia. E aí vocês viram que eu umedeci a superfície e você vai batendo o pincel aos pouquinhos, espera secar, adiciona um pouquinho mais de cor, né? Então, ó, só com batidinhas do pincel.
hoje ficamos por aqui. Espero ter adicionado algum conhecimento, alguma fórmula boa para os seus dias. É isso que a Arte Mix espera passar para vocês, além de uma grande variedade de cultura e de conhecimento. Então, espero vocês até terça-feira que vem com mais dicas de iniciação à aquarela. E na aula que vem nós vamos fazer um céu, casa, paisagem. A gente vai montando um pouquinho mais sobre esse quadradinho que vocês estão aprendendo a adicionar um sobre o outro. Até terça-feira que vem, às 19 horas. Tchau!